As ligações do empresário Mário Peixoto, que começaram no governo Sérgio Cabral, se perpetuaram no governo Wilson Witzel, segundo as investigações. Na calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus, os criminosos continuaram fraudando os cofres públicos. É o que revelou a investigação feita pelo Ministério Público Federal, que levou hoje à prisão preventiva de 5 pessoas. Segundo o MPF, a quadrilha se aproveitou das brechas que autorizam contratações emergenciais e sem licitação para conseguir contratos milionários de forma criminosa. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas diz que não há dúvidas de que os atos praticados pela quadrilha chefiada por Mário Peixoto são atuais, já que as contratações irregulares com o poder público, apesar de feitas inicialmente com o governo do estado anterior, parecem estar em plena vigência tanto na área da saúde quanto em outros setores críticos sob responsabilidade do estado do Rio. Os procuradores descobriram que até hoje as empresas de Mário Peixoto conseguiram assinar 120 milhões de reais em contratos com o governo Wilson Witzel. Segundo as investigações, Alessandro Duarte e Cassiano Luiz, também presos hoje, são os operadores financeiros de Mário Peixoto, como procuradores da conta bancária da empresa Átrio Rio Service. Aliás, com relação a Alessandro Duarte, mensagens localizadas na caixa de e-mails dele contêm planilhas anexadas com despesas detalhadas com o nome da organização social IABAS para o tratamento da Covid-19. Segundo o MPF, essas mensagens indicam que a organização criminosa pode estar expandindo a sua influência para contratos da organização social IABAS. Esta planilha mostra uma análise de custos dos hospitais, equipamentos e dos profissionais de saúde para as unidades do Maracanã, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo e Campos dos Goitacazes. Uma outra planilha mostra o cronograma de implantação dos hospitais. A questão é que o grupo de Mário Peixoto, segundo o MPF, não está formalmente ligado a IABAS. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostram ainda que a organização chefiada por Mário Peixoto usa uma outra organização social, o Instituto Unir Saúde, para fraudes. O Instituto tinha sido desqualificado por irregularidades em 2019. Mas os procuradores descobriram que Luiz Roberto Martins, preso também hoje, afirmou ter pago vantagens indevidas a um funcionário público do Estado para conseguir que a desqualificação fosse revogada. Na gravação, Luiz Roberto fala: "O cara que conseguiu a revogação para mim, que eu paguei lá de dentro." Ainda sobre a desqualificação, Luiz Roberto fala com o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier. Luiz diz que o 01 do Palácio assinou aquela revogação da desqualificação da Unir. O MPF relata que no dia 23 de março, um dia depois da ligação, foi publicado um despacho do governador Wilson Witzel, permitindo que o Instituto Unir Saúde volte a contratar livremente com o poder público. Nelson Bornier é pai de Felipe Bornier, secretário estadual de esportes. Segundo as investigações, a quadrilha também agiu na FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, e no Detran. Numa ligação telefônica do dia 9 de abril, Luiz Roberto Martins fala sobre o pagamento de propinas. Ele diz: "Tá pagando um cachezinho, aquele cachezinho básico, 500 mil para um, 1 milhão para outro. Ele não é brincadeira não, só de janeiro e fevereiro são 2 emergenciais. Um na CST Tecnologia, na FAETEC de 35 milhões de reais na Átrio e outro de 26 milhões no Detran." Os procuradores descobriram que a FAETEC tem renovado, ano após ano, sem licitação, seus contratos com a Átrio Rio Service Tecnologia e Serviços Limitada, que pertence a Mário Peixoto. Só no início de março deste ano, a Átrio recebeu 36 milhões de reais dos cofres públicos, sem concorrência ou licitação. Mário Peixoto é um nome conhecido da política carioca, amigo pessoal de 2 ex-presidentes da Alerj. E há muitos anos prestador de serviço do governo do estado. Mesmo depois da saída do MDB do Palácio Guanabara, com a eleição de Wilson Witzel, o empresário continua tendo contratos com o poder estadual. Um velho amigo do poder. A relação de Mário Peixoto com os governantes do Rio começou há bastante tempo e continua até hoje. Há 6 anos, em 2014, acontecia a cerimônia de casamento do empresário. Não foi em um lugar qualquer. A festa aconteceu no Castelo
Orsini Odescalchi, uma construção medieval localizada em uma província de Roma, na Itália, e revela duas faces do mesmo Mário Peixoto. Reservado, o empresário convidou apenas 50 convidados, mas, ao mesmo tempo, o prazer em ostentar o fez pagar a viagem de todos com direito ao hotel 5 estrelas e casar no mesmo lugar que o astro do cinema Tom Cruise. Entre os padrinhos de casamento, o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, o então presidente da Alerj, Paulo Melo, que voltou a ser preso hoje, e a esposa dele, a atual deputada estadual, Franciane Mota, do MDB. A relação do noivo e seus afilhados era tão próxima que era comum Paulo Melo e a família Pisciani voarem nos jatos da Átrio, a empresa de Mário Peixoto. Além da cordialidade, Paulo Melo e o empresário eram sócios, de acordo com as investigações. Procuradores suspeitam de uma venda fictícia de gado no valor de R$700 mil em 2016 entre a Mauá Agropecuária, de Paulo Melo, e uma das empresas de Mário Peixoto, como forma de lavar dinheiro da propina. Outra maneira foi a compra por Mário Peixoto de 2 apartamentos no exterior, no nome de uma empresa que tinha o ex-deputado como gerente. Um deles é esse luxuoso duplex em Miami, nos Estados Unidos, com uma bela vista para o mar. O poder mudou de mãos, mas Mário Peixoto continuou poderoso. As investigações do Ministério Público Federal apontam que o empresário manteve sua influência na gestão Wilson Witzel. Um dos secretários mais próximos do governador, Lucas Tristão, atuou como advogado de defesa da Átrio Service em processos contra o Estado e advogado do próprio Mário Peixoto em outro processo. Tristão já foi sócio de Wilson Witzel em um escritório de advocacia. Numa conversa interceptada pela Justiça, Gilson Rodrigues, presidente da Fundação CCERJ, que cuida do ensino à distância no Estado, conversa com Alessandro Duarte, um dos operadores financeiros de Mário Peixoto. Alessandro afirma que Lucas está com a gente há muito tempo. No mesmo diálogo, Gilson pergunta qual a influência Léo tem com o chefe. Os procuradores dizem que Léo é Leonardo Rodrigues, secretário estadual de Ciência e Tecnologia. O secretário é o chefe de Gilson Rodrigues, a quem os investigadores afirmam ter fortes vínculos com a organização criminosa. Desde o início do governo Witzel, já foram 19 contratos com empresas vinculadas a Mário Peixoto. E o Estado já pagou R$131 milhões por eles. A maior parte na CCERJ, presidida por Gilson, e na Faetec, que tem como presidente o irmão do secretário Leonardo Rodrigues. Novas relações de um velho amigo do poder. O secretário Lucas